Naquele dia acordara com uma nítida impressão que urgia em terminar tudo o que estivesse faltando. Trabalhos que começara e que não terminara, pequenas coisas que nunca ligaram, mas que agora tinha pressa em completar. Um forte pressentimento dizia-lhe que o seu período estava determinado e que em breve, muito breve, não haveria tempo para terminar os trabalhos a que se propusera. Quisera sentir pena de si mesmo, talvez lamentar por não ter tido o tempo necessário para completar todas as pendências. Mas o que fazer? Fizera a si mesmo essa cruciante pergunta e encontrar dois únicos caminhos. Um era deixar-me abater, abandonar-me tudo o que propusera, abandonando tudo o que já estava. No final de contas, todos esses empreendimentos tinham pouco valor a não ser para mim mesmo, ou então aproveitar cada segundo, minuto, hora, dias ou mesmo anos que ainda estivesse à minha disposição, como se a cada espaço de tempo conseguido fosse a mais das estrondosas vitórias da vida sobre a morte, e terminando como pudesse os sonhos e devaneios de toda uma vida. Resolveu optar pelo segundo caminho, e como antes nunca havia dado o braço a torcer, não seria agora que iria prostar às contingências do tempo a sua própria vida. Com esses pensamentos, foi enfrentar a vida, para o que ainda lhe restava, e assim poder usufruir com tudo mais que ainda pudesse. Olhou para o céu e sentiu que estava muito azul e brilhante e questionou-se, porque nunca havia notado que tudo era tão belo. Perceber até aquele momento que nunca tivera tempo de olhar ao céu e de sentir o sol afagar-lhe o rosto e sentir o renascer. Em primeiro lugar, procurou resolver algumas pendências pessoais, aquelas que não damos a mais devida atenção por estarem por demais perto de nós. Mas como resolver algo que bem sabemos ser importante e, entretanto, sempre deixamos de acontecer sem tomarmos medidas algumas? Todavia, entre tantas coisas que sempre haviam deixado para depois, entre todas as mais importantes, este pensamento foi como uma nuvem que acabou toldando o meu otimismo. Ele sempre exigiu ser o centro das atenções de todos. Era para ele onipresente e onipotente e zeloso em todas as suas coisas, com que todos deviam manifestar-se e dele dependiam tudo importante que tinham que resolver. Nesse momento, olhou ao céu e o brilho havia desaparecido, encoberto por uma nuvem negra. Sentiu-se amargo e depressivo, como sempre fora. Resolveu primeiro tratar das suas coisas materiais. Estas sim eram importantes e prioritárias, porém tinha de deixá-las bem resolvidas e devidamente terminadas. Terminadas? Por quê? O pensamento de um fim próximo voltou-lhe à mente. Se tudo realmente terminara, terminaria somente para ele e nada teria valor a não ser aqueles que ficassem. Esta observação deixou-o mal-humorado. A ideia de que tudo que tinha ficaria aqui mesmo e que nada poderia lhe servir deixou-o profundamente furioso e revoltou-se contra aquelas possibilidades que em breve ter de deixar tudo. Sentiu uma onda de frio percorrer-lhe o corpo e umas gotas grossas de chuva caíram pesadamente
do seu rosto, escorrendo como lágrimas. Amaldiçoou a chuva e o tempo que agora estava escuro e tenebroso e foi direto para o banco tratar dos seus negócios. Estava com pressa, passava pelas pessoas sem lhe prestar atenção, tinha que chegar ao seu destino e certificar-se que tudo estava seguindo como havia planejado. No final de contas, ainda estava com aquele maldito pressentimento que acordara. Senhor, por que estás com tanta pressa? A voz que me chamara era de um garoto que estava parado no meio da calçada. Ele virou a cabeça e simplesmente mexeu os ombros em sinal que não estava interessado com os outros. Senhor, insistiu o garoto, não há necessidade para correr tanto. Parou para olhar o rapaz que o chamava com tanta insistência. Achou-o muito pequeno, mas também muito esperto e resolveu parar. Por que te levou a pensar que eu estou com pressa? As largas passadas e o fato de passar por tudo, sem dar conta por onde passa. Sem mesmo saber porquê, sentou-se na calçada para observar o rapaz. A pressa que havia desaparecido e naquele momento sentiu-se bem. A luz solar havia conseguido passar por entre as espessas nuvens e acariciava-lhe o rosto. O que vais fazer agora não tem mais importância? E como sabes que eu vou fazer? Pois todos os que têm tanta pressa estão querendo ganhar mais dinheiro, para isso correndo tanto. E como são as pessoas que só querem ganhar mais dinheiro? Estão sempre carrancudas e apressadas e deixam passar aquilo que de mais belo a vida pode oferecer. Na medida que ia conversando com o garoto, seu pensamento foi sendo desviado. A pressa de ir ao banco foi dando lugar a uma vontade de falar. Sentia-se bem, sentada à beira da calçada, o céu novamente azul e um azul cristalino e o sol queimando o corpo como um afago. Aquela sensação de afago fez lembrar que antes nunca tiveram a oportunidade de afagar os outros. Normalmente carrancudo e exigente, primando sempre pela limpeza e pela ordem de tudo, como se tudo isso fosse o seu principal objetivo. Você gosta de crianças ou somente gosta? Claro que eu gosto de crianças. Aquela pergunta atingiu profundamente. Claro que gostava de crianças, sempre gostara. O que não gostara era de ser atormentado por elas. Por isso, sempre fora pródigo em dar bastantes presentes, dizia ser esta a sua forma de amá-las. Todavia, era mais a sua maneira de se ver livre delas. O garoto olhou profundamente nos olhos, como tentando ver através das íris a verdade da sua alma. E ele sentiu-se mal com aquele olhar inquisidor. Para fugir à conversa que estava atormentando, levantou-se, dando uma desculpa qualquer, e procurou seguir o seu caminho. Só que agora não sabia onde se encontrava. Tudo ao seu redor estava estranho. Não se lembrava da rua onde se encontrava e tampouco daquilo que pretendia fazer. Resolveu voltar para casa. Procurou outro caminho por onde viera, e um outro caminho logo se fez nítido e resolveu seguir por ele. Fui andando por um longo tempo até encontrar uma mulher limpando freneticamente uma casa. Resolveu perguntar-lhe onde se encontrava. Todavia, quando pôs o pé na calçada, foi interpelado violentamente. Não vês que acabei de lavar a calçada agora mesmo? Apressadamente tirou os pés da calçada e, desculpando-se
apalpou-se por onde tivesse sido apanhado, fazendo uma grande maldade. Desculpe-me, minha senhora, eu estava perdido e não sabia onde me encontrar. Ora, meu senhor, eu não tenho tempo para dar atenção, tenho muita coisa para fazer. Se quer voltando para fazer no freguesim doentio, continua a sua interminável limpeza. Logo à sua frente, um pouco mais de 100 metros, uma porta aberta chamou a sua atenção. Entrou e no lusco-fusco do ambiente, somente iluminado por uma vela, um homem com moedas que, amontoando umas sobre as outras, iam formando grandes pilhas que acabavam por desmoronar em enormes montes de moedas, e ainda não contadas, obrigavam a repetir a contagem. Quando ia fazer-lhe a pergunta, foi surpreendido por esta interpelação. É o que estás fazendo aí parado, hein? Na frente da minha porta? Não vês que estás-me tirando a luz? Falou o homem, escondendo com os braços o monte de moedas. Acabou correndo para o meio da rua e viu-se na figura daquele homem, procurando encontrar dinheiro, sem contudo conseguir fazê-lo. Naquele momento lembrou-se que saíra de casa para resolver o problema alguma pendência, mas que agora não conseguira resolver nada e sequer saberia onde começar, o que fazer. Sentiu-se perdido no meio daquele caminho. Enquanto caminhava, a onda de frio percorreu o interior do corpo. O senhor está com frio? Estou sim, estou com frio, mas não é do corpo, é dentro de mim, é como se tivesse alguma coisa congelando a alma. Vem para o sol, a luz te dará calor e satisfação. Quero voltar para casa, mas não sei o caminho que me encontrou. O menino pegou-lhe a mão e levou até o centro da rua, onde as sombras das paredes não o atingiam, permitindo que a intensidade da luz cobrisse o seu corpo como uma onda de calor. Novamente sentiu-se bem. Vem comigo que eu te levarei para a tua casa. Deixei-me levar, sem oferecer qualquer resistência. Foi notando que a rua estava dividida entre sombra e luz. Na parte coberta pela sombra, as pessoas estavam constantemente brigando, estressadas, oprimindo-se, insatisfeitas. E na parte pela luz ia transcorrendo tranquila e feliz. Fui caminhando, acompanhando o garoto, todavia, na medida que ia percorrendo o longo caminho, a figura do menino ia-se esfumando, tornando-se diáfana e aos poucos foi desaparecendo, ficando somente no espesso nevoeiro. Sentiu o corpo ardendo como se estivesse febre e deu-se conta que estava em seu quarto, caído no chão. Levantou-se cambaleando e foi até ao banheiro. Molhou o rosto com água fria e olhou o espelho. Seu rosto estava perdido em meio de uma forte nuvem. Fechou os olhos com força e novamente olhou a sua imagem, agora refletida com nitidez. Pensou: tenho que ir ao meu oculista? Talvez o precisamente tinha que resolver imediatamente todas as suas pendências. Vestiu-se calmamente e, ao encontrar dos outros dias, quando reclamava tudo e todos, foi ao quarto dos filhos, acordou-os calmamente com um forte beijo, foi-lhes dizendo em voz do ar: como eu vos amo. Depois seguiu em frente e encontrou a companheira. Estava arrumando a casa e fazendo serviços que personalmente ele nunca achava bom e sempre os criticava, achando ponto até de a ofender. Vem aqui, chamou-a suavemente. E a mulher, habituada a ser maltratada, chegou-lhe temerosa, esperando a bronca nossa de cada dia. Há muito que eu queria dizer-te como te amo. Aturdida com essa revelação, a pobre mulher desatou em prantos
e ele carinhosamente a acolheu nos braços, como há muito não o fazia. Ficaram assim alguns longos minutos sem nada a falarem, pois não havia nada para ser dito, mas sentido. Vou-me deitar, vem comigo. Os dois seguiram abraçados até ao quarto. Ele deitou-se sobre os lençóis bem vestido, enquanto ela humildemente se aconchegava ao seu lado. Fechou os olhos e novamente encontrou aquela estranha rua dividida pela sombra e pela luz. Segurando a mão do garoto, sorrindo, exclamou alegremente: ainda bem que deu tempo.